Esse episódio de From acabou de mudar completamente tudo que a gente achava sobre as crianças, porque agora a série praticamente confirmou que elas não morreram. E pior, talvez elas estejam presas ali até hoje nas catatumbas onde os monstros dormem. Além disso, Jade descobriu que todas as suas reencarnações morreram da mesma forma, pelas próprias pessoas da cidade. E o mais assustador, a Tabitha descobriu como mata os espantalhos, porque ela já viveu isso antes. Oi rapaziada, beleza? Eu sou o Thales e sejam bem-vindos ao canal History Nerd. E vamos hoje analisar aqui esse episódio 5 de From, mano, que foi insano. Que episódio foi esse, cara? Várias revelações, várias paradas aqui. Meu irmão, eu saí com a cabeça explodindo. A gente teve o Jade descobrindo as suas reencarnações, as crianças Ankui, que parece que elas estão ali presas dentro das catatumbas lá onde ficam os monstros. O Homem de Amarelo manipulando as visões, né, da Mariel. Tabitha se lembrando do passado e finalmente, mano, os espantalhos atacando, me chamaram de louco, falaram que era voodoo e os caramba. Mas não, mano, era realmente espantalhos e boneca, né? A gente descobriu nesse episódio. Então, se você ficou louco com esse episódio, mano, chega se inscrevendo nesse canal, mano. Eu peço aí que você se inscreva, que me ajuda demais, mano, a esse canal crescer, né? Então se inscreva aí que vai ajudar muito. Deixa seu like, seu comentário. Diz aí embaixo o que você achou desse episódio, mano, que eu achei insano. E eu mando um salve aqui pra galera do grupo lá do Renan, mano, no Telegram, que é o grupo que eu faço parte de From, onde os episódios saem lá. Então se você não sabe como conseguir ver os episódios assim tão rápido igual a gente, aí no Google lá, mano, ou pede aqui que a gente tenta mandar o link pra você do grupo. E o Renan, tamo junto, mano, salve aí, ele lá do grupo de From, mano. Então vamos lá, vamos analisinha desse episódio de hoje. Núcleo do Lago e os Espantalhos. O episódio ele já começa meio estranho, né? Mostrando ali a Donas, o Ellis e o grupo ali olhando os espantalhos dentro do lago. Isso aqui, gente, é alguma coisa pra gente importante, que os espantalhos eles estão ali no lago não por acaso. Quando a Dona, né, pede ali pra galera abrir os espantalhos pra ver o que tinha dentro, né, pra ver se era real ou não, e ela vê só pano, né, pano e mato, ela nota uma coisa muito importante nisso. Eles eram símbolos de contenção, mano, ali no local, né? Algo que já aconteceu ali. Tipo, como descobrimos, né, que alguém jogou aquilo ali no lago para impedir que algo saia dali. Isso acabou conectando diretamente com a fala da Tabitha mais pra frente no episódio, né? Porque quando a Tabitha tem aquelas visões dela lá do passado, ela começa a relembrar o que era aquilo ali, velho. E ela sente uma familiaridade maior. Ela não consegue relembrar exatamente de onde vem, né? Aquele espantalho, aquele som. O subconsciente dela reconhece aquilo. E aí vem uma revelação absurda, mano, que eu fiquei, caraca, velho, então faz sentido. A Tabitha, as bonecas ali que ela vê nos sonhos de relance são da infância da Tabitha, mano. Ou, né, pode ser de um sonho que ela sempre tinha, né? Que ela sempre conta ali que tinha sempre aquele sonho naquele lugar. E aí, quando eles estão dentro da barraca lá, né? Quando eles vão dormir, que vai passar a noite, a Tabitha do nada começa a ouvir um som. E aí ela relembra da onde veio aquele som. E a Dona até pergunta pra ela da onde é, né? Como que ela tá escutando. A Tabitha conta que essas bonecas davam um pesadelo para um homem. Não descreve muito bem quem é esse homem, mas aí esse homem foi e pegou as bonecas e tacou dentro do lago. E aí depois que ele morreu, os pesadelos saíram do lago. E isso acaba mudando tudo nesse episódio, cara. Essa resposta da Tabitha foi uma revelação. Porque talvez o lago seja literalmente um lugar de aprisionamento. Talvez ali não seja só água, né, mano? Vamos pensar nessa hipótese, que ali não seja só água, mas sim um lugar de selo. Um lugar que pode prender algo ruim, né? A Dona até comenta isso com a Tabitha, né? Talvez aquilo ali, né, aqueles espantalhos estavam guardando algo que não podia sair de lá de dentro. Então pode ser esse pesadelo. E aí acaba que os espantalhos eles fazem parte desse selo. Talvez eles estejam lá para impedir algo de escapar. Só que nós vimos, né, mano? A gente viu ali no início do episódio que eles acabam tirando os espantalhos lá dentro do lago. E isso acaba quebrando o selo, né? Vamos dizer que tem um selo ali, acaba quebrando o selo e não era para ter sido quebrado. E o resultado foi que as criaturas entraram na cabana, mano. E aí quebrou tudo lá, matou, né, um NPC lá, coitado daquele NPC. Ele que achou, né, os espantalhos. E cara, bizarro, mano. O bicho abre uma bobona assim, ó. Então, tipo assim, a gente viu que já é os novos monstros, né? Martin, ele até avisou, né, mano, que os monstros era só a ponta do iceberg, e tinha coisas muito maiores dentro da floresta. Então, no episódio de hoje, a gente viu que os espantalhos são a mais, velho. Vocês viram que parece que eles têm consciência das coisas que estão acontecendo. E aí acaba que esses espantalhos, eles parecem mais uma entidade ali primitiva, né? Diferente do que os monstros são. E aí parece que tem algo muito pior do que os monstros sorridentes ali dentro de From, né? Nós vimos que um espantalho lá ainda
sobreviveu, né? Tava com as mãos dando fogo. E provavelmente nos próximos episódios nós teremos mais revelações da Tabitha com esses bichos. E esse episódio de hoje tá recheado de revelações. Jade e as reencarnações. Tá, agora vamos falar, mano, da parte mais louca desse episódio, que foi a parte que regeu esse episódio, né? Basicamente o principal no episódio de hoje. E esse episódio, ele confirmou mais ainda, né, que nós sabíamos que o Jade é uma das reencarnações ali, cara. E, cara, que bagulho sinistro. Primeiro ele começou a ter as alucinações, né? Ele viu lá aquele letreiro da pousada com uma seta indicando pra ele continuar indo pra lá, né? Indo pra uma direção. Naquele letreiro tava escrito assim, em português, era tipo assim, resposta, sem vaga e piscina. Então, tipo assim, era uma indireta. Aparentemente, já na placa já dizia ali, resposta sem vaga, sem resposta, né? Podemos deduzir assim. E tava escrito piscina, né? Porque, né? Era o hotel, né? Mas ali aquelas duas frases já respondem isso. E aí o Jade, ele, né, alucina ali, chama o Boyd, eles fazem até um trato ali, né, que é o Capricórnio, né, que é uma palavra segura pra eles, né, pra o Jade saber que ele tá na realidade, não na viajação dele ali. Começa que o Jade já começa a ver ele pequeno, né? Só que isso aí não é uma alucinação aleatória, mano. Aquilo ali foi uma memória reprimida que o Jade tinha, né? É o momento da morte da avó dele. E aquilo traumatizou ele demais quando ele era criança. E aí tocaram o violino, né? Virou uma âncora emocional pro Jade. Ele até fala ali, mano, que ele tocou aquilo ali por horas e horas, praticamente o dia inteiro, porque ele sabia que quando ele parasse de tocar, realmente a avó dele teria ido embora. Então presta atenção numa coisa, mano. From, ele sempre usa traumas como conexões espirituais ali, né? Boyd, Tabitha, Jade, Boyd, Tabitha, Julie, todos têm uma conexão, todos acessam memórias e visões através de dor emocional. E isso é um ponto que poucas pessoas conseguem prestar atenção lá dentro de From. E com o Jade não foi diferente, né? Aquele ponto ali dele ver ele tocando violino quando era criança, acessou o emocional dele de um trauma que ele tinha. Só que, cara, esse episódio de hoje, ele veio com 2 pés no peito, mano. Ele mostra ali pro Jade, cara, todas as reencarnações dele. Ou possivelmente algumas, né? Pode ser que tenha mais. Que até ele mais novo fala que ali tá todas as reencarnações dele. Aí tem o Christopher, né? Nós vimos ali o Christopher tocando violino, o Homem do Crânio. Tem ele novo e outras versões dele tocando violino. Isso confirmou pra gente o que a gente sempre falava, né? E o Jade, ele tá preso a reencarnações por décadas. O ciclo se repete com ele décadas e décadas. E o detalhe mais importante disso é uma parada que revelou tudo, cara. Todas essas reencarnações morreram da mesma forma, pelas pessoas da cidade, cara. Cara, isso aqui revelou muita coisa pra gente. Porque o Jade, criança, ele fala uma coisa pra ele. O Jade, ele começa a questionar ali, por que isso? Como assim? Se eu não morri pros monstros, eu morri pra quem? E aí ele, criança, faz até uma analogia ali, né? Ele fala algo parecido como peixes em rede de tubarões. Isso seria ali que o Jade entende. E quem matou ele foi as pessoas da cidade, as próprias pessoas. E o Jade, de novo, ainda fala. Primeiro eles te culpam, depois eles te odeiam e depois eles te matam. Cara, essa aí foi braba, mano. Isso aí foi sinistro demais nesse episódio. Ou seja, né, mano? A cidade, ela repete ciclos e ciclos. Sempre existe alguém que conhece demais e aí os próprios moradores vêm e elimina ela. Porque talvez o medo faça eles acreditarem que sacrificar alguém mantém o ciclo funcionando. Isso acaba explicando o Christopher, explicando a Miranda e talvez até o Jim. Toda essa revelação que o Jade teve ali foi muito louco. Fátima, Smile e a conexão. A Fátima ali, ela continua sendo uma peça muito importante em From, né? Porque ela confirma pro Kenny, né? O Kenny chega lá, pede desculpa pra ela e o Kenny pergunta, né? Como que é essa conexão com ele? E ela confirma pra ele. Isso pode significar uma coisa, mano, que os monstros, eles não morrem de verdade, mas eles retornam, eles reencarnam, eles compartilham a mente ou eles compartilham a consciência. E o Kenny percebeu, né, que a Fátima finalmente não estava maluca, não estava doida. Só que vocês viram também, né, que nessa parte do episódio o Henry aparece lá pegando uma jarra cheia de bebida, provavelmente com a cachaça deles ali. E ele tem toda aquela parte de luto, né, sofrimento ali. Ele nunca superou o luto da morte da Miranda. E ainda mais com o baque que ele descobriu, né, que ela foi devorada. E quando ele começa a tocar o piano ali, o Vitor percebe e lembra um pouco, né, da infância dele lá, bem novinho, que o pai tá repetindo os comportamentos que ele tinha, né? É beber, começar a cantar e depois ficar agressivo. E aí vem mais um ponto, né, que a cidade tá reativando os traumas do Vitor e do pai dele, né? E de muitas outras pessoas. Isso mostra uma coisa, que From trabalha muito com repetições. Tudo volta, tudo se repete, tudo revive. O sangue do crânio e as aranhas. Agora tem uma cena muito simbólica que eu acho que poucas pessoas prestaram atenção nela. Quando o homem lá do crânio, né, a sua reencarnação, pede pra ele beber aquele sangue dentro do crânio, o Boyd simplesmente fala assim, o sangue não é real, mano, bebe. Mas a criança, né, o Jade criança fala, não bebe. E o
e o Jade, ele bebe assim mesmo. E o resultado, a aranha aparece dentro do crânio. Quem viu lá no início do episódio, né, que ele vê no espelho, e aí do nada ele vê várias aranhas andando no corpo dele. E isso parece que simboliza o conhecimento proibido. Quanto mais o Jade tenta descobrir, mais ele se contamina pela verdade da cidade. As aranhas em From, elas sempre estão conectadas a controle mental, né? Igual o Boyd viu lá a esposa dele, ele ficou maluco, né? Ele queria voltar pra cidade, desesperou. E vem junto com corrupção e prisão psicológica. E isso pode significar pra gente que talvez o Jade, ele está lentamente se conectando à entidade principal ali da série. E isso é muito louco, cara, porque pode trazer outras revelações que ele não queria ver, né? Igual o menino falou pra ele. E através das respostas vai vir verdades que ele não gostaria de ver. Sofia. E nesse episódio nós vimos, mano, a Sofia atuar mais uma vez as suas peripécias. Ela começou a escutar ali, né, a Julie e o Randall. Uma discussão, né, entre os dois ali sobre as viagens no tempo, que aquilo pode acabar dando ruim pra Julie, né, o Randall falando pra ela e a Julie mesmo assim falou, custe o que custar, eu vou lá tentar salvar meu pai. E aí quem tava lá escutando aquilo, ela mesma, a Sofia de amarelo. Ela tava lá só nas espreitas ouvindo tudo, porque ela já sabe, né, porque ela já sabe há anos, vendo a Julie indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então aquilo ali pra ela já sabia, só que ela tá ali vendo como tudo começou, né, provavelmente essa é a primeira vez que o Homem de Amarelo tá vendo ali como que a Julie começou tudo isso. E aí também nós vimos, cara, que a Marielle voltou a ter as visões. E a gente achou que seria do nada. Descobrimos que também quem dá as visões é o Homem de Terno Amarelo, né? Foi a Sofia ali encostar nela. E antes, quando ela tava, né, arrumando o braço, e aí ela encostou na Sofia e foi lá na ambulância pegar alguns remédios. E ela viu lá, né, as correntes, né? Então, tipo assim, o Homem de Terno Amarelo também controla isso, cara. Ele controla as vozes, controla as visões. Então, cara, aparentemente ele é ainda o centro de tudo ali, cara. Muita gente questiona, né? Questionaram até nos comentários falando que ele não era tal, que tinha outras coisas, mas aparentemente só existe ele, mano, controlando tudo isso. Marielle até fala algo muito importante nesse episódio, mano, que algo está se alimentando disso. E isso acaba explicando muita coisa da cidade, né? Como medo, trauma, luto, bastante dor. Talvez o combustível dessa entidade é o emocional das pessoas. O Homem de Amarelo também é, né, a carne. As crianças não morreram. Mano, essa parte aqui foi o que eu deduzi, cara, né? Olhando ali o final do episódio, e eu acredito que muita gente vai buscar os vídeos de review pra ver se era realmente isso. O Jade, ele vai ali embaixo da casa colônia, né? E ele encontra aquela porta lá que o garoto fala pra ele se lembrar do caminho, das coisas da frente que você vai ver o caminho. Eles acham uma porta oculta ali embaixo da casa colônia. E aí ele entra ali, ele tem um corredor e ele vai seguindo. E tipo assim, o Boyd aparece pra ele ali do nada, tá ligado? Encosta nele e tal, fala até o Capricórnio lá, né? É Capricórnio, né? Eu acho que é a palavra deles de segurança. E só que o Jade, ele continua seguindo ele novo, né? Pra tentar descobrir a verdade até ele chegar no saguão ali, onde as crianças seriam sacrificadas, né? E aí ele vê as catacumbas, ele vê as aranhas, né? De novo. E aí o que a gente deduz ali, mano, parece que as crianças não morreram, mano. Se tiver essa pessoa, eu posso estar viajando, mano. Por assistir muito rápido e tal, tô fazendo review, mas parece que as crianças não morreram, elas estão presas ali. Por que elas estão presas ali? Porque quando os monstros vêm pra atacar o Jade, né? E aí ele joga ele ali dentro um caixão ali, né? Embaixo ali. E aí quando fecham a porta, quem tá lá? Tem uma criança lá dentro, cara. Então, tipo, mostra que as crianças parecem que estão presas ali. E os monstros, eles guardam isso. Eles não deixam elas saírem. Então, eu acho que é pra eles se lembrarem disso. E aí isso acaba mudando completamente tudo que a gente acreditava, né? A gente achava que foram sacrificados e tal. Tinha mais uma criança que não morreu e tal. E era a reencarnação lá, o Ethan, né? Aparentemente não. Eu posso estar muito viajando. Você pode comentar aí embaixo. Falar, não, mas você entendeu tudo errado. Não é isso não. Pode comentar aí embaixo, não tem problema. Então, aparentemente os monstros, eles existem exatamente para as crianças não serem salvas. Elas estão ali para não deixá-las passarem. Por isso que eles vão à noite para fazer a limpa. E aí olha o detalhe, aquela criança que tá ali dentro, ela fala para ele, lembre-se, é o Jade acorda. Então, tipo, tudo aquilo foi uma ilusão, né? Foi tudo uma alucinação. A gente já tinha falado isso, que seria isso. A chave para sair da cidade, então dá para deduzir que a chave para sair da cidade não é fugir, é lembrar, mano. Então, por isso que o Jade fala pro Boyd, eu sei como a gente vai sair daqui, eu sei como sair daqui. É se lembrando de como sair dali. Lembrar do passado, lembrar da vida antiga, lembrar de como o ritual foi feito, lembrar de tudo que aconteceu. Aí talvez o Ethan, né? A Tabitha e o Jade e a Julie sejam as pessoas que foram da reencarnação real. São as pessoas que lá de trás fizeram tudo isso e eles conseguem descobrir como sair dali, né? E essa foi a maior revelação desse episódio. E basicamente, cara, é a maior revelação da série inteira, né? Se analisar aí os pontos. Então, cara, eu fiquei impressionado demais nesse episódio. E essa revelação que a chave para sair da cidade é se lembrar de tudo que aconteceu, mano, isso é excelente, cara. Então, se você concorda com isso, comente aí embaixo o que você achou. Então, esse episódio deixou bem claro, né? Que From entrou
controlou totalmente o lado espiritual da reencarnação. Um ciclo eterno, controlado, né, por uma entidade ali, alimentado por traumas e protegido por criaturas. Então é basicamente essa a estrutura de From. E a maior teoria até agora é: as crianças Ankus são a origem de tudo? Se elas forem libertas dali de dentro, o ciclo acaba? Então a gente já mudou totalmente ali, né? A gente entendia. E aí só que entra o maior problema de tudo no From, desde o início. Toda vez que alguém chega muito perto da verdade, a cidade faz de tudo pra não acontecer. E aí talvez seja por isso, mano, que todas as versões do Jade chega até um ponto e morre, porque ele chega demais na verdade. E talvez a Tabitha, ela seja a lembrança, lembrando de momentos importantes de uma engrenagem, né? Então, tipo assim, a Tabitha, ela dá as ferramentas e o Jade aprende a usá-las, igual a gente viu lá, né? Beleza, mano. Agora eu quero saber de você aí no comentário. O que tu achou desse episódio, cara? Que insano. Eu quero saber de teorias aqui, ideias. Comente bastante nesse vídeo. E, porra, vai ser muito legal debater aqui com vocês ideias. Diga aí embaixo, será que eu tô viajando? Ou será que, tipo, as crianças realmente morreram? Ou as crianças estão aprisionadas ali e o Jade e a Tabitha tem que libertar elas dali? E essa é a maior missão de From. Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou adorar ler, mano. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aí, que, porra, vai ajudar demais a gente crescer esse canal, né, mano? Muito obrigado a todos aí, chegamos aos 1000 inscritos, pô, gratidão demais. E vamos rumo aos 10k, mano. Então, vamos na fé aí. Obrigado a todo mundo. Vou editar esse videozinho aqui, ó. São 3h51 da manhã. E vamos lá, mano. 9 da manhã esse vídeo tem que sair. Aqui tem um vídeo review, né, do terceiro episódio. E aqui tem do quarto episódio. Então, se você não viu, clica lá. Você vai curtir demais, mano. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e fui.